Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rafael Luan Schmitz e eu estou aqui para fazer uma recuperação, né, entre aspas, do nosso simulado de ENAD que a gente teve, que foi uma solicitação da nossa coordenadora do curso, Franciele Petri, né, onde ela deu essa oportunidade de a gente fazer uma recuperação para a turma inteira, para todo mundo conseguir uma melhoria nesses pontos que a gente poderia conseguir, né. Bom, eu estou aqui então com as minhas questões, né. Essa, vamos começar então pela alternativa a questão número um, onde a gente usa a ideia, né, para a resolução disso é utilizar o mapa de Carnot, né, onde o que se baseia, né, a gente vai mapear todos os conjuntos que nós tivermos, né, que estão aqui, onde a gente escolhe apenas os que tiverem a saída, né, a saída de um, né. Nesse caso aqui mapeei todos, né, que seria a negação de A, negação de B, negação de C, negação de D, primeira linha, a negação de A, negação de B, negação de C, no caso não, a negação de A, negação de B, o C normal e a negação de D, e a gente vai mapeando todos esses aqui. Bom, após isso então a gente começa a fazer o nosso mapa. O mapa consiste em tu mapear definir todas as áreas, né, todas as possibilidades, como a negação de A, a negação de o A normal, a negação de B e todos esses campos, né. Como podemos ver aqui, então, a gente olha, após ter mapeado, né, a gente vai escolher, vai aplicar, né, esses conjuntos dentro do nosso mapa, né. Ah, por exemplo, né, eu vou pegar um elemento aleatório aqui, um conjunto aleatório, que seria, por exemplo, uh, o A, B, C e D, né? Que seria a última linha aqui. Basicamente a gente vai olhar aonde o nosso A, nosso conjunto A, vai ser entre esse campo todo aqui, vai ter que estar o 1, né? A gente vai procurar o B, a linha do B seria essa daqui, né? A linha do C, aqui assim, e entre o D, né? Então a gente faz um 1 aqui no meio para termos mapeado essa informação, né? Bom, então após a gente mapear todos os campos, né, com 1 a gente vai finalizar os outros que a gente não encontrou com 0. Vamos então salvar, né, todos os nossos grupos e enfim, onde basicamente o mais próximo, né, que consegui chegar foi a partir desse padrão aqui, com um quarteto, que ele se conecta dessa forma, certo? Esse quarteto então ele seria o negação de A com a negação de B, como podemos ver aqui, a negação de A e a negação de B, os quais então eu aplico aqui embaixo, né? Negação de A e negação de D, no caso aqui embaixo, esse aqui dá para desconsiderar. Então, já parto para a próxima, né? Que seria esse aqui. Deixa eu me recordar bem certinho. Esse aqui. Então a gente pega o A normal. A gente vê que ele tem aqui, né? A normal. É um conjunto, uma dupla. A gente pega a negação do nosso B. Negação do nosso B. E a negação do C. Como eles são todos comuns aqui, né? Ele não chega a ficar, por exemplo, que nem aqui na negação de D e o conjunto de D, a gente pode adicionar apenas esses aqui que são os comuns, né? Que ele não fica intersectado entre dois. Então agora a gente parte para o próximo elemento, que seria o A negação, o B negação e o D comum, né? Que aqui a gente tem o conjunto de A comum, D comum e o B negado, né? E finalizamos então com o A, B e C. Que seria o A, o B e o C, que seria esse campo aqui, ó. Certinho? Onde basicamente todas as duplas que a gente usa são essas aqui. E esta aqui também. Onde a nossa resposta é essa daqui. A C. Certo? Então agora vamos para a alternativa 2.
E essa aqui já fala um pouquinho sobre como funciona o sistema de memória RAM, todas essas partes, esses funcionamentos, tanto de registrador, de palavra e tudo mais, né? Aqui nós temos a opção de escolher entre alternativas corretas e falsas, né? Onde a gente tem as alternativas de apenas a A, apenas a 1, apenas a 3, 2 e 3, 1 e 2 no caso, 2 e 3 e 1, 2 e 3. Aqui no caso a gente vai fazendo uma eliminação básica, né, onde a gente pode ver se a largura do registrador de endereços da memória for de 8 bits, ou seja, a gente consegue saber a partir dessa ideia aqui, né, 2 elevado a 8 é igual a 256, então a gente sabe que essa aqui ela é verdadeira. Se o registrador de dados da memória tiver 8 bits, será necessária mais que uma operação para armazenar o valor inteiro 2024 nessa unidade de memória. Sim, porque o número 2024, ele precisa de 11 bits, ou seja, a gente precisaria fazer duas chamadas com o nosso registrador, né? O que então a gente precisaria agora é só eliminar essas duas alternativas aqui, né? Essas três no caso, né? A gente confere se essa aqui vai bater e vai ser verdadeira, né? Mas no caso ela é falsa porque geralmente na verdade todos os nossos sistemas de memória, né? Nós separamos, nós temos na verdade um registrador do mesmo tamanho da largura de banda, né? Ou seja, a gente não tem algo que internamente é mais forte do que a própria porta, né? Por exemplo, a gente pode ter uma portaria de um cinema, por exemplo, onde tem uma porta que passa uma pessoa de cada vez, certo? No caso, 20 mil pessoas de cada vez, mas a gente só consegue atender 8 mil pessoas na bilheteria de cada vez, né? Ou seja, a gente vai entrar 12 bits, ele vai conseguir escrever esses 12 bits, né? Mas nunca vai chegar nesses 12 bits porque só entra 8 bits. E todas as memórias RAM, elas não fazem esse desperdício de registrador melhor para uma largura de banda menor, né? Ou seja, deixando apenas para nós a alternativa C seria a 1 e a 2, certo? Indo agora para a nossa 3. Aqui a gente tem que uma pergunta mais sobre ligada às redes, né? Onde basicamente a alternativa A ela pode ser mentida porque ela fala mais sobre as portas levarem identificação e tudo mais, mas na verdade não são as portas que carregam essa identificação para quem está conectado e tudo mais, né? Já partindo então para nossa C, que fala um pouquinho sobre quem seria responsável por enviar o dado pelo Wi-Fi, né? Onde ele fala sobre a camada de transporte, mas a qual na verdade não é a camada responsável por fazer o roteamento da internet, né? E sim a camada de rede. Já partindo então agora para nossa alternativa D, que a gente também consegue cancelar ela, falando porque os nossos protocolos ele em si não trazem nada de componente de UI, apenas as mensagens e a semântica da rede, né? Não tendo nada de visualização e visualização gráfica, né, por exemplo, que já elimina também. Já na arquitetura TCP/IP, ele faz uma comparação aqui com o nosso modelo OSI, né, que ele possui 7 camadas. Porém, a nossa arquitetura TCP/IP possui apenas 5, né? Ou tecnicamente 3, mas uma com duas subcamadas, dá para se dizer, né? O que já fala que ela é falsa, sobrando apenas a nossa alternativa B como verdadeira. Indo para nossa alternativa 4, a qual fala um pouquinho sobre compiladores e a geração dos códigos, né, para funcionar. Onde ela fala um pouquinho sobre Java e C, né? Onde a gente conhece como Java sendo uma linguagem compilada, né? E o C ela já é mais nativa para a máquina, né? No caso, essas duas são compiladas e existem as linguagens que são diretamente em bytecode ou enfim, né? Aqui a gente então tem as afirmações, né?
onde a primeira afirma que há portabilidade para a execução de ambos os programas gerados em cada processo. Cada processo ele fala que isso aqui é um processo e isso aqui é um processo também, né? Mas a gente não tem que todos eles são portáveis, porque no processo de compilação apenas o bytecode ele é portável, né? Ou seja, ele chega, esse pedaço aqui é portável, né? Esse pedaço aqui onde ele possui essa conversa intermediária não é portável, né? Partindo então para a alternativa 2, que é verdadeira, né? Na execução do programa gerado por meio do processo híbrido, o consumo de memória é maior, porque a gente tem um passo a mais, e esse um passo a mais ele vai agregar mais peso na hora da computação, né? O desempenho já na execução do programa gerado pelo processo de compilação clássica é melhor na execução pelo processo híbrido. Sim, o desempenho sempre num processo de compilação clássica, que é o que não possui nenhum compilador extra, vai ser muito mais rápido e muito mais performático, claro, né? Em sacrifício disso, a gente tem que a compilada é um pouco mais simples de entender, né? Sobrando assim, então, apenas 2 e 3 como verdadeiras. Indo então para a nossa alternativa 5. Aqui a gente tem um conjunto de letras, né? Que é empilhado de uma certa forma e ele pede que a gente descubra qual é o formato usado, né? Se é pilha, fila ou fila, né? Aqui a gente consegue conferir, né? Que essa primeira estrutura é uma fila. Porque é o seguinte, né? A gente tem que na esquerda seria o começo ou topo, ou seja, esse aqui é o primeiro elemento que a gente tem, né, na nossa fila. E como a gente consegue ver, no momento em que ele chega aqui, né, ele vai para o último. O que isso quer dizer, então? Que ele foi o first in, first out, foi o primeiro a sair, né, e o primeiro a chegar. Mas como ele foi o primeiro a chegar nesse caso aqui, ele é um last in, first out, que é uma pilha, né? Aqui a gente já descarta várias possibilidades, mas continuando, né? Como ele virou um first in, first out, esse T ele vai ser o último a chegar e o primeiro a sair. Como ele é o primeiro a chegar, ele tá aqui na frente, né? Ou seja, ele é o primeiro. O que descreve esse caso aqui como uma fila, né? Porque ele é first in, first out. Ele saiu, ele chegou primeiro e vai ser o primeiro a sair. O que então descreve como sendo uma fila, pilha e fila, certo? Alternativa A. Para a alternativa 6, essa aqui eu já acertei, né? Na questão onde dava 16, né? Rodando mentalmente consegue chegar a esse resultado aí, tá? Alternativa 7, que também já acertei, né? Que trata sobre testes de sistema e tudo mais, né? Que chega a ser unidade de integração, né? O caso. Indo para a alternativa 8, no qual ela exibe, essa imagem ficou um pouco apagada, mas ela fala sobre uma estrutura de banco de dados, né? Que poderia ser aplicada a primeira regra, a segunda regra formal, para a normalização de um banco de dados, né? E ela entrega algumas afirmações, as quais estão aqui, né? Vamos então para a primeira e já vamos ver que ela se dá como falsa essa daqui, porque a tabela não está na primeira regra de forma normal, né? Essa já é uma falsa, porque a gente consegue ver que ela não tem nenhum multivalor, né? Ou seja, ela satisfaz a nossa primeira regra de forma normal, né? Porque não existe nenhum campo aqui que tenha dois valores para uma coluna, né? Se forem criadas duas novas tabelas partindo com as colunas sigla e nome a partir do candidato, e candidato com as colunas num cand e nome cand, pode-se dizer que elas atendem a 2FN. Sim, a gente pode dizer isso, que ela vai atender, porque assim a gente separa os dados e fica tanto mais visível quanto mais aceitável, né? Porque a gente tem as dependências separadas. Já para se a tabela for transformada em duas,
voto com as colunas número e sigla, e nome partido num Cand, nome Cand e título, e o eleitor com a coluna título e colunas restantes, pode-se dizer que as duas tabelas atendem a 3FN. Na verdade, isso viola porque a sigla e o num Cand não fariam parte, né, dessa tabela, porque elas não têm uma relação estrita para isso, né. E a 4, que ela é verdadeira, os atributos sigla, nome partido, num Cand e nome Cand não dependem funcionalmente do atributo número, que seria o nosso, eu acredito que seria o ID, por ele estar mais na frente, né, e ser um número aparentemente autogerado e incremental. Ou seja, ele não tem nenhuma ligação, porque esse é um dado que vem de fora da tabela, né, o que fica como essas opções aqui como as certas. Já a alternativa 9, ela foi cancelada por alguns erros nas alternativas. Então, seria isso.